A paz seja convosco, amém. Hoje a palavra se encontra lá em Salmos 139. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5 e depois vou pular lá para o versículo 13, ok? Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Aí pulamos lá para o versículo 13, que diz o seguinte: Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Aqui nesse salmo, porque eu trouxe esse salmo hoje, para te dizer que Deus, Ele fez você do jeitinho que você é. Ele projetou você desde o ventre da sua mãe. Então, nós devemos saber quem nós somos. Eu sou filha de Deus, eu sou filha do rei. E você? Você também é. Mas aqui diz aqui, ó, no versículo 13, né, que foca, que tu me formaste no meu interior. Deus fez você da maneira que você é, do jeito que você é. E eu trago essa palavra hoje para falar a respeito um pouquinho sobre o TDAH. Esse é um assunto muito polêmico, onde hoje as pessoas elas não posso dizer, elas têm um conhecimento muito vago, muito supérfluo sobre o TDAH e acabam reproduzindo conhecimentos populares onde não há um estudo, onde não há um embasamento, né, um estudo, um embasamento científico, digamos assim. Meu filho tem TDAH e dislexia. E através dele eu comecei a fazer um curso sobre TDAH, né, onde buscam estudos científicos que vem esse transtorno, ele vem sendo estudado há muito tempo, há muitos anos já. E assim, o TDAH, ele não é apenas um déficit, um transtorno de déficit de atenção. O TDAH vai muito além disso. O meu filho, por exemplo, ele tem TDAH, dislexia e mais outras comorbidades, onde atrapalha ele no estudo, ele não consegue ler direito, ele tem dificuldade em pronunciar palavras, matemática, então para ele é terrível. E através disso, através deste estudo que eu estou fazendo, né, eu acabei descobrindo que eu também tenho, e o TDAH muitas vezes ele é genético. Então eu fui pré-diagnosticada, né? Ainda tenho mais testes para fazer, porque assim, o TDAH, ele, igual eu falei, não é um simples transtorno. O déficit, o TDAH, ele traz com ele outras comorbidades. No meu caso, eu tenho a depressão, e também tenho dislexia. Para mim foi muito difícil fazer uma faculdade e eu não entendia porque hoje eu sei, e eu fico triste. Ao mesmo tempo fico feliz por saber, e a partir de agora eu consegui. Desculpa, gente, mas é que é um transtorno que na vida da gente, que esse TDAH traz, e as comorbidades, que você não tem noção do estrago que ela faz quando não tratada. Então eu fico muito feliz por ter conseguido diagnosticar isso. Foi através do meu filho, né, que eu comecei a estudar e acabei descobrindo, né, que eu também tenho. Só falta o laudo agora, mas eu preciso fazer todos os outros os testes, né, para saber o que mais vem junto, né? Qual mais comorbidades eu tenho além da depressão. Enfim,
E aqui na palavra diz que Deus formou a gente. Deus me formou assim, Deus formou meu filho desse jeito. Deus formou você desse jeito, seja qual for o seu problema, né? Ou até mesmo você não tem problema nenhum, mas você se sente inferior, talvez, não sei qual é o seu problema. Mas você sabe, Deus sabe o seu problema. E assim, Deus te fez assim, Deus me fez assim. E muita gente fala às vezes assim, não, você não pode aceitar, tá louca? Olha quantos medicamentos você está tomando. Eu estou tomando 2 medicamentos, 3 medicamentos, 2 são tarja preta e o outro é vermelha, né, para depressão. Eu estou tomando um para depressão, um para TDAH e o outro para quando me der, começar a me dar a crise, essas crises que eu tenho, eu tomar. Outra coisa que está junto comigo nesse transtorno é a compulsão alimentar. Então são muitos, vocês não têm noção de quantas coisas acompanham, coisas ruins acompanham o TDAH. Compulsão alimentar, o próprio o, o esquecimento, por exemplo. A gente esquece onde a gente deixa as coisas, sabe? Às vezes é engraçado, mas é um transtorno na vida da pessoa que tem, sabe? A depressão, a dislexia e por aí vai, são muitas coisas assim, sabe? O perfeccionismo, aí tem essa ansiedade, você quer organizar na nossa cabeça, a gente faz um plano assim mirabolante e tá tudo certo, no horário certo, mas na prática a gente não consegue fazer. Mas, e por isso eu digo, né, as pessoas falam assim, não aceite, Jesus, né, vai te curar, Deus pode te curar. Sim, Ele pode me curar, mas se Ele quer, Ele me fez assim. Se Ele me fez assim, por enquanto, eu tenho que tratar, eu tenho que usar os medicamentos. Como eu falei, isso na vida de uma pessoa, quando não é diagnosticado e não é tratado, ele praticamente destrói a pessoa. O TDAH tem níveis também, tá? E provavelmente o meu nível, por ser diagnosticado agora tardio, né? Com 44 anos, e ainda ter todos esses sintomas, e são sintomas graves, ele provavelmente é um TDAH mais avançado, digamos assim, né? Não é um TDAH leve. E isso trouxe um transtorno na minha vida, trouxe prejuízos, trouxe tanto no relacionamento familiar, relacionamento entre conjugal, digamos assim, relacionamento no trabalho, relacionamento em tudo que você possa imaginar. O TDAH, ele vem e atrapalha tudo, digamos assim. Mas por quê? Por que Deus me fez assim? Eis a questão. Por que Deus fez o meu filho assim? O meu filho poderia ter nascido sem, né? Poderia. Mas não, ele veio com TDAH. Por quê? Porque se ele não tivesse vindo com TDAH, eu jamais descobriria que eu também tenho. Então eu já passei metade da minha vida sofrendo com esse problema, fora os traumas que a vida nos causa ao passar dos anos. Um dia eu vou ainda dar esse testemunho para vocês. É um testemunho forte sobre os traumas que eu carrego, mas deixo para um outro momento. Hoje nós vamos focar aqui no TDAH. E olha que por um TDAH focar em alguma coisa é muito difícil. E assim, eu acredito que Deus me fez assim, e fez meu filho assim para eu descobrir que eu tenho. E Deus me fez assim para eu poder levar essa palavra até você. Deus me fez assim, Deus fez os médicos, Deus fez a medicina, Deus fez a farmacologia, digamos assim. Estão aí. Deus me fez assim, mas Ele me deu artifícios para que eu possa me tratar. Então, eu vou tomar os medicamentos até quando Ele quiser. Se um dia Ele quiser fazer meu cérebro funcionar direito, Ele vai fazer e eu vou parar de tomar.
mas por enquanto eu preciso dos medicamentos para poder me concentrar, para eu conseguir fazer uma simples tarefa, por exemplo, lavar a louça. Quando eu vou lavar a louça, agora que eu estou tomando medicamento, eu consigo entender, eu consigo ver essas coisas que eu não via antes. Se eu tomo medicamento, hoje eu vou lavar a louça, eu vou lá e lavo a louça. Antes eu ia lavar a louça, daí eu já largava a louça, ia pendurar roupa. Aí eu largava a roupa e ia limpar a mesa. Eu parava, eu olhava uma coisa, nossa, olha lá, tá fora do lugar. Eu ia lá fazer outra coisa. E resumindo, eu não lavava louça, não arrumava roupa, não lavava roupa, não limpava a mesa e também não fazia nada. E isso causa uma ansiedade muito grande dentro da gente, porque a gente quer organizar e não consegue. A gente se atrasa para chegar nos lugares. É um sofrimento, é uma angústia que a gente carrega dentro da gente porque falta dopamina. O nosso cérebro ele não funciona como as pessoas normais. Se é que tem alguém normal aqui nessa terra. Então, não julgue uma pessoa e não fale dessa pessoa, ou não fale que o TDAH é um transtorno que hoje todo mundo tem, porque não é todo mundo que tem. E quem tem, sofre. Eu sofri, até os meus 44, provavelmente vai até os 45, talvez, até eu conseguir me adaptar. Comecei a tomar os medicamentos há pouco tempo, mas para eu conseguir chegar a isso, eu sofri muito, muito mesmo, vocês não têm noção, sabe? Então eu quero deixar aqui para vocês essa palavra. Se você tem TDAH, se você tem autismo ou qualquer outro transtorno ou distúrbio, você é bipolar, não sei. Vai cuidar de você. Vai tratar você. Porque além, quando a gente não tem esse diagnóstico, não tem o tratamento, além da gente nos maltratarmos a nós mesmos, a gente maltrata as pessoas que estão ao nosso redor. E elas não têm culpa, mas a gente também não tem culpa, porque não tem esse conhecimento. Então, assim, Deus te fez assim. Deus fez a medicina, Deus fez os medicamentos. Deus deu conhecimento aos homens para que eles pudessem fazer os medicamentos. Então, usufrua e cuide de você, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu vou contar agora para vocês o que aconteceu comigo neste final de semana. Eu não tomei o medicamento sábado. Nenhum deles. Eu não tomei. E pra mim tava tudo ok. Aí eu fui fazer as coisas básicas de dentro de casa e eu não conseguia fazer. Já era quase 11 horas da manhã e eu não tinha feito praticamente nada. Eu não fiz nada, para ser bem sincera, eu não fiz nada. E eu tava ali em cima das coisas para fazer e não conseguia fazer. Mas enfim, hoje é sábado, pensei comigo, hoje é sábado e eu não vou me incomodar. Eu já tive 2 crises muito fortes, onde eu fiquei 2 semanas, né? Uma primeira semana na primeira crise e uma segunda semana na segunda crise, sem ter condições de fazer alguma coisa. Então eu falei assim, eu não vou me estressar, eu vou manter a calma, enfim. Depois do almoço eu fui deitar e eu comecei a ter alucinações. Uma coisa que eu nunca tive na vida. E assim, é engraçado e ao mesmo tempo é assustador, porque as alucinações, para quem nunca teve, assim como eu nunca tinha tido, é muito real, você entende? É muito real. Então o medicamento é uma droga. Então eu associei assim, essas pessoas que usam drogas, que têm alucinações, às vezes alguns chegam a tirar a própria vida, porque elas veem coisas que não existem. E eu tive essa experiência pelo fato de não ter tomado. Porque quando você começa a tomar um medicamento, o seu organismo ele fica dependente daquilo. Assim como o meu cérebro ele precisa de dopamina para ele funcionar. Então esses medicamentos fazem com que meu cérebro trabalhe de uma maneira mais normal, como eu falei anteriormente. Então eu preciso deles. E eu não tomei e os efeitos
colaterais, digamos assim, por não ter tomado, me fizeram ter essas alucinações. Então eu levantei, foi difícil levantar, foi difícil conseguir sair da cama. A minha cabeça queria, mas meu corpo não reagia. É uma situação assim, bem. Para mim foi uma coisa. Como eu posso dizer? Foi uma coisa que eu nunca imaginei que iria passar por isso, sabe? Tenho depressão, já tive vários casos dentro da depressão, mas não se compara a isso. Então, eu não tomei mesmo assim o medicamento. E eu fui até a noite sem tomar o medicamento, porque eu consegui levantar, consegui fazer alguma coisa, e eu falei assim, eu tô bem. Mas não, eu não estava bem. Aí eu fui deitar para dormir à noite e as alucinações voltaram. Eu não sei porque essas alucinações vieram somente quando eu deitava, talvez é porque eu parava de pensar nas coisas, sabe? Então essas alucinações vieram. E a mente de um TDAH, ele é uma mente assim que ela pensa muitas coisas ao mesmo tempo, ela presta atenção em muitas coisas. Eu falo que eles falam assim, déficit de atenção. Eu não concordo com isso. Porque quem tem TDAH, ela presta atenção, a pessoa presta atenção até demais. Ela presta atenção numa coisa, ela tá olhando para você, ela tá prestando atenção no que você tá falando. Mas de repente alguém falou lá do outro lado, o ouvido tá lá, ouvindo o que aquela outra pessoa tá falando e ela tá olhando para você, mas ela já tá pensando no que a outra pessoa tá fazendo ali do lado, sabe? Então, não é um déficit de atenção, é muito atenção. A pessoa presta atenção em muitas coisas ao mesmo tempo e isso acaba confundindo ainda mais o pensamento, porque é um pensamento muito acelerado, sabe? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, se empolga para fazer alguma coisa e depois para no caminho. Sabe, faculdades, por exemplo. Quantas pessoas hoje começam uma faculdade e termina não, para, porque não consegue focar naquilo, sabe? Existem muitos prejuízos também, além de todos esses que eu falei, social, profissional, existe o prejuízo financeiro também. Sabe, é difícil. Então, eu lidei até hoje com o TDAH sem saber que eu tinha TDAH. E me sinto uma vitoriosa. Só que, ao mesmo tempo, me sinto uma fracassada. Porque se eu tivesse sido diagnosticada antes, a minha vida poderia ter sido totalmente diferente. Então, como eu estava falando, o nosso cérebro ele pensa muito, ele vai além. Quantas vezes eu ouvi falar, nossa, as pessoas falando para mim, cara, você viaja, olha o que você está pensando, não tem nada a ver, olha o que você está falando. E realmente, se você parar para pensar, tipo, por que eu falei isso? Porque eu viajei, sabe, imaginei uma coisa que poderia ter acontecido, só que da minha cabeça, porque a gente pensa muito, a gente quer uma resposta para aquilo, sabe? Então nós mesmos produzimos a resposta para aquilo que a gente quer. Só que não é verdade, aquilo não é verdade. Muitas vezes não é verdade. Porque nós imaginamos uma coisa e não é aquilo. E a gente, igual eu falei, a gente acaba ofendendo as pessoas, a gente acaba sendo grosseiro. Esse fato de ser grosseiro com as pessoas também é um reflexo do TDAH, porque nós somos muito sinceros, digamos assim. Nós não temos filtro, mas não é por maldade. E isso, assim, ó, como eu falei, a gente pensa muito rápido. Então, a pessoa está falando, às vezes você pega e dá uma resposta assim. Só que não é do jeito que deveria ser dito. É aquilo que a gente fala, que às vezes a gente passa por grosseiro ou grosseira, não era a intenção, sabe? E outra coisa, o sentimento da pessoa que tem TDAH, ela é muito aflorada. Então, aquilo que seria um pingo de água para uma pessoa que tem TDAH é uma cachoeira, digamos assim. Então, a pessoa também tem dificuldades em
lidar com os sentimentos, porque o sentimento é muito aflorado. Ou digamos, vamos trazer para uma palavra que vocês possam entender melhor. O TDAH é muito coração, é muito bonzinho. Apesar de falar, né, as coisas sem pensar, e às vezes ser grosseiro, mas a maioria das pessoas, elas não tem maldade, sabe? Então, isso é uma coisa que também prejudica o TDAH, porque é demais, nós temos que aprender a se doar até certo ponto, né? Na palavra diz, se pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2. Mas não passe disso. Não passe disso. Porque aí você já está se estressando, você já está gastando a tua energia por pessoas que não merecem. E isso vale para relacionamentos amorosos, para relacionamentos dentro do trabalho, e relacionamentos familiares, como eu já citei anteriormente. Então, fica aqui o meu testemunho, fica aqui o meu conselho. Eu sei que se o conselho fosse bom, se vendia, né? Mas para quem quer ouvir, ouça, que está aqui, ó, embasado aqui, tá? Deus me fez assim, Deus te fez assim, e Ele vai te usar desta maneira. Deus vai me usar para tratar com pessoas que sofrem ou sofreram ou estão sofrendo assim como eu, que estão tentando achar um caminho para ter uma vida centrada. Olha, estou no 2º mês desse tratamento e há 1 mês praticamente eu consegui controlar os meus sentimentos, eu consegui controlar minhas emoções e um dia que eu parei de tomar os medicamentos, lógico que tem toda a questão que eu já falei do que nosso organismo, nosso cérebro se acostuma com aquilo, com aquela droga, né? Eu tive todo esse problema em um dia. Você já imaginou? 44 anos assim? Só não tinha alucinações. Na verdade, eu tinha alucinações, porque, igual eu falei, o nosso cérebro vai muito além do seu, que é normal. Normal, né? Então, assim, fica aqui minha palavra, minha palavra não, fica aqui a palavra de Deus, fica aqui o meu conselho, cuide-se, trate de você, para você poder tratar as pessoas, tá bom? E outra coisa, TDAH não é todo mundo que tem e não é uma coisa simples. Amém? Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece, que tem algum tipo de transtorno, que tem, ou talvez possa ter e não sabe, ou às vezes a pessoa tem e não aceita que tem. Já tem que começar por aí, aceite, como eu disse aqui, ó, Deus te fez assim, se aceite desta maneira e busque tratamento, busque a palavra, se firme cada vez mais na palavra de Deus, para que você possa estar centrada e assim conseguir ajudar as outras pessoas também. Amém? Deus abençoe sua semana, né? Hoje é segunda-feira, e que Ele te dê muita sabedoria, muito discernimento. Amém? Até a próxima.